A paz do Senhor, meus queridos irmãos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Eu peço que você ouça essa mensagem até o final. Eu peço que você nos ajude a divulgar esse vídeo, compartilhando com seus contatos, enviando para os seus grupos. E você pode nos ajudar, independente da rede pela qual você estiver nos acompanhando, se inscrevendo no nosso canal, seguindo a nossa página, curtindo aí as nossas postagens. Essa é uma forma de você ajudar a apoiar esse projeto. Amém? Eu quero pedir que você coloque também aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu estou vendo aqui pessoas entrando aqui no Instagram. A Rosileia colocou: ore por mim, pastor. A Silvia Souza está nos acompanhando. A Clô Bento: a paz do Senhor, irmã, que Deus te abençoe. Coloque o seu pedido de oração. Eu vou compartilhar uma palavra bem breve e no final nós vamos orar uns pelos outros. Lembrando sempre que a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Deus responde à oração que é feita em nome de Jesus. Então, eu peço que você que está nos acompanhando, escreva isso aqui nos comentários. Eu creio no poder que há em Jesus. Escreva isso. Eu creio no poder que há em Jesus. E em seguida você pode colocar aí o seu pedido de oração. Amém? Nós vamos orar juntos no final. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje, que está num livro da Bíblia, que é pouco lido, pouco se prega sobre essa carta de Paulo aqui, que é a carta de Paulo a Filemon. É um livro pequenininho, tem um capítulo apenas, mas ele fala muito ao nosso coração, o Espírito Santo fala muito ao nosso coração. É sempre assim, quando nós paramos para refletir na palavra de Deus, quando nós tiramos um tempo de qualidade para Deus falar conosco, Deus fala ao nosso coração. Então hoje eu estava lendo esse livro aqui, o livro de Filemon, e eu quero refletir junto com você, eu quero meditar aqui nessa palavra e pedir sempre ao Espírito Santo que nos traga a revelação, a clareza, o entendimento, não é? A Bíblia não é um livro só para ser lido. A Bíblia é um livro que tem o poder de transformar a nossa vida. Então eu peço a você que leia comigo aqui. Eu quero ler Filemon, do verso 4 ao verso 7. Filemon não tem assim, capítulo 1, capítulo 2, não. Filemon é um capítulo apenas, e quando a gente vai ler, a gente lê versículos ou lê o capítulo todo. Eu vou ler aqui do versículo 4 ao versículo 7. Essa versão que eu vou ler é da Bíblia A Mensagem, tá bom? Então pode ser que ela esteja um pouquinho diferente, mas ela não muda o contexto. Diz assim, são palavras do apóstolo Paulo, tá? Olha o que ele está dizendo. Toda vez que seu nome é citado em minhas orações, eu digo, graças a Deus. Tenho ouvido que você ultrapassa os demais cristãos no amor e na fé que tem no Senhor Jesus. Continuo orando para que a fé que temos em comum continue a se manifestar nas coisas boas que fazemos e que as pessoas reconheçam Cristo em tudo isso. Eu quero ressaltar aqui esse final que eu li. Para que a fé que temos em comum continue a se manifestar nas coisas boas que fazemos e as pessoas reconheçam Cristo em tudo isso. Olha só, cada movimento que nós fazemos em direção a Deus
tem um efeito positivo na nossa vida e acaba afetando de uma forma direta ou indireta a nossa família, o nosso trabalho, os nossos amigos e até a nossa comunidade. Quando nós cremos em Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida é transformada. A palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E essa mudança que o Senhor opera em nós não se resume a uma mudança interna. A mudança que Deus faz em nós, ela primeiro atinge o nosso coração. A palavra de Deus, ela chega até o nosso coração, a nossa mente, e isso vai provocar mudanças significativas, porque o amor de Deus começa a afetar os nossos relacionamentos diários. Aqui nessa passagem que foi lida, dois homens mencionados pelo apóstolo Paulo tiveram a sua vida profundamente transformada pelo Evangelho. São esses homens, Filemon e Onésimo, o amo e o escravo, o senhor e o escravo. Esses homens não tinham ideia de como a vida social deles seria mudada de uma forma radical a partir do momento em que eles passaram a crer em Jesus. Paulo costumava ditar as suas cartas, como a carta que foi enviada, por exemplo, aos Colossenses. Mas essa carta aqui, em especial, ela foi escrita de próprio punho, como se fosse uma mensagem de homem para homem, um assunto que não dizia respeito a alguém, somente aos dois ali. Paulo não queria, talvez, que uma terceira pessoa se envolvesse ou opinasse a respeito daquele assunto. Então, ele escreveu essa carta de próprio punho. E ele, o apóstolo Paulo, escreve essas palavras a Filemon, essas palavras que eu li, intercedendo por outra pessoa. Paulo estava intercedendo por um escravo chamado Onésimo. O destinatário da carta, que é Filemon, era um homem próspero, um homem rico, e como as pessoas ricas naquela época, ele tinha escravos. Era algo comum naquela época. Só que depois que Filemon se tornou discípulo de Jesus, muitas pessoas também da sua casa, da sua família, empregados, escravos, também se converteram, porque era comum que os membros da casa seguissem a religião do patriarca. E nós podemos concluir que Onésimo, de acordo com o texto, era um escravo inútil de Filemon. Onésimo era um criador de problemas, mas que agora havia se convertido. Só que ele acabou fugindo e viajando centenas de quilômetros até chegar ao lugar onde Paulo estava preso. E ali ele se firmou na fé. E é por causa dessa relação de fé em comum que Paulo intercede para que Filemon liberte Onésimo da sua condição de escravo. Aí eu continuo a leitura. Agora eu quero ler do verso 8 ao verso 10. Filemon, do versículo 8 ao versículo 10. Olha só. É pensando nisso, Paulo está dizendo. Pensando em quê? Pensando, eu volto lá no verso 7, na fé que nós temos em comum. É pensando nisso que vou pedir um favor a você. Na condição de embaixador de Cristo e agora prisioneiro por causa dele, eu não hesitaria em ordenar se fosse necessário. O que Paulo está dizendo? Se fosse preciso, eu dava uma ordem, mas eu vou fazer um pedido, eu vou te pedir um favor.
ele diz assim: eu prefiro fazer um pedido pessoal. Aqui na prisão, eu adotei um filho, digamos assim. E aí está ele, entregando pessoalmente esta carta. Onésimo. Antes ele era inútil para você, agora é útil para nós dois. Filemon era uma pessoa conhecida de Paulo e de Onésimo, mas ele tinha um papel diferente na vida de cada um deles. Paulo era para Filemon um pai em Cristo. Era como se fosse um pai espiritual, alguém por quem ele tinha afeição. Paulo era um hóspede bem recebido na sua casa. Paulo era o seu pastor. Paulo era amigo íntimo de Filemon. Já Onésimo era um escravo que Filemon tolerava, talvez com dificuldade. Ele era um perturbador da paz e agora um ladrão e um fujão. Porque quando o escravo fugia, ele costumava roubar o seu senhor e levar alguns pertences com ele. Ou seja, para Paulo, Filemon era um amigo. Mas para Onésimo, o escravo, Filemon era um inimigo. E o papel de Paulo aqui nessa relação era a tentativa de reconciliar os dois. Esse era o objetivo da carta. Receba Onésimo, não como escravo, mas agora como um irmão em Cristo. Considere, se você considera a mim como seu amigo, como seu pastor, perdoe a dívida desse homem. Era isso que Paulo está dizendo. Porque por uma dessas maravilhosas coincidências que a gente sabe que são promovidas por Deus, Paulo e Onésimo se encontraram na prisão e conversaram. E agora Paulo estava mandando uma carta onde ele intercede para que Filemon abra mão da condenação daquele escravo. E ele diz, olha, esse homem a quem você chama de escravo não é mais o mesmo de quando eu o conheci. Eu o conheci agora como um filho na fé. Eu também sou um pai para ele e ele é como um filho para mim. Bom, eu peço que você ouça com atenção. Eu peço que você coloque aí o seu pedido de oração. Nós vamos orar aqui no final por todos os pedidos que forem colocados aqui. Mas eu quero comentar aqui um pouquinho sobre o que o Senhor me fala aqui nesse texto. A maneira como nós devemos tratar as pessoas, sabe? Nós devemos tratar as pessoas com a mesma compaixão, com a mesma paciência, com a mesma tolerância com a qual um dia fomos tratados por Deus. Duas coisas ficam bem claras quando a gente lê esse texto na versão A Mensagem. Olha só, eu quero voltar aqui um pouquinho no texto. Ele diz assim: tenho ouvido que você ultrapassa os demais cristãos no amor e na fé que tem no Senhor Jesus. Nós temos que ultrapassar. Temos que fazer mais do que temos feito. Temos que ser melhores do que essa maioria que se diz cristã, no amor e na fé. O nosso desafio nesse tempo tão sombrio é amar mais, é ter mais fé, é perdoarmos mais, é abrir mão dos nossos direitos em favor do próximo. Era isso que Paulo estava pedindo a Filemon que fizesse, que ele abrisse mão do seu direito de senhor sobre Onésimo, que ele perdoasse a sua dívida, que ele liberasse aquele homem das suas obrigações. E Paulo ainda disse que se Filemon se sentisse prejudicado, ele próprio, Paulo, pagaria aquela dívida, assumiria a dívida. Aí não tem como a gente nos lembrar, não tem como nós não nos lembrarmos. Deixa eu repetir aqui para ficar mais fácil o corte depois. Não tem como nós não nos lembrarmos da passagem de Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz assim: antigamente,
vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz.